Feliz por estar aqui. Vou ver se eu consigo passar para vocês assim um pouco do que foi minha vivência com a Eco Footprint, que foi uma empresa totalmente voltada para criar uma solução sustentável para as outras empresas, tá? Era mais ou menos um business to business, né, B2B, porque o grosso de uma gráfica rápida, ela vende serviços corporativos, né? Não é aquela pessoa que vai lá, os estudantes, vocês estudantes, são os terror, assim, o terror da gráfica rápida, porque fim de ano, aquela correria e tal, mas a gente tem uma história legal para contar de estudantes também. Vamos lá, meu nome é José Cláudio, eu trabalhei em empresas como Fiat Automóveis, Caixa Econômica do Estado aqui de Minas Gerais, a Copasa, que é a Companhia de Saneamento. Então, assim, eu tive, desde os 16 anos, eu tive sempre uma vivência em empresas com milhares de funcionários, né? Então a gente acaba trilhando assim, tendo um referencial mais alto de serviço, né, de negócio. E o que aconteceu? Eu saí da Xerox, fui ser uma assistência técnica, vendas, e aí, em torno de. Já existia desde 91 uma máquina que imprimia com cera, né, que é uma tecnologia que tem uns vídeos aí que aqui é meio complicado de repetir ou de falar tudo, né? E essa máquina ela fazia só pequenos formatos. E de repente a Xerox lançou uma que faz um formato maior, que as gráficas usam. Então ficou propício, surgiu a possibilidade de usar essa máquina para vender o serviço impresso, né? E estava acontecendo uma coisa que é o seguinte: em 1992 teve o encontro no Rio de Janeiro, que era a Eco 92. Então, sempre tem, de tantos em tantos anos, na verdade, essa época, 92, foi no Rio de Janeiro, tá? Falei, né? E quando eles vão voltar àquele assunto, fazer o mesmo modelo de encontro para ver o que foi acordado nos encontros anteriores, fazer os novos projetos, novas metas, e eles, é uma soma de 92 mais, então, por exemplo, Rio 2002, 2002 foram 10 anos depois de 92, então são 10 anos, Rio mais 10. Aí o que aconteceu? Em 2012 aconteceu a Rio mais 20, então, que eram 20 anos do primeiro encontro no Rio de Janeiro, tá? E com isso também em Belo Horizonte, foi acho que o maior evento internacional que Belo Horizonte já sediou, que era o ICLEI. O ICLEI é um negócio interessante porque é o seguinte: em vez de você ter um negócio centralizado, tipo assim, a ONU, inclusive a Rio mais 20 era da ONU, né? Você tinha uma área da ONU cuidando disso. De cima para baixo, o ICLEI era de baixo para cima. São várias prefeituras, centenas de prefeituras, que tendem a descobrir as soluções regionais, locais ali, e compartilhar isso, trocar e se fortalecer, né? Então, aconteceram esses dois congressos aqui no Brasil, sendo que foi o ICLEI em Belo Horizonte, tipo 10 dias antes da Rio mais 20. E um pouquinho antes disso, a gente resolveu colocar essa gráfica para rodar, né? E acabamos sendo fornecedores da Rio mais 20. E a gente também, nós, além de fornecer os serviços todos, nós também viramos um case. Fomos expor, o Sebrae levou a gente para expor, levou a gente para Campo Grande, levou a gente para Rio de Janeiro, para São Paulo. Então, assim, a gente teve vários movimentos desses. E era muito, assim, a gente começou a construir todo o modelo. Então, olha só, em vez de ser uma empresa que faz alguma coisa e por acaso virou sustentável, está usando alguma coisa sustentável, nós éramos totalmente orientados para sermos sustentáveis, para oferecer, estudar, cultivar cada vez mais processos sustentáveis. Isso foi uma experiência fantástica. Então começou com a máquina, que ao invés de uma máquina colorida, por exemplo, laser, que tem 12 cartuchos, peças, tem que trocar toda hora, a nossa máquina, ela imagina um sabonete, né? Ela tinha as tintas são 4 cores, mas no formato de um sabonete. Você põe na máquina, derrete, quando acabar, acabou. Você não tem o que jogar fora do resíduo ali. Você caixa de papelão, uma coisa assim. Mas
uma coisa que desaparecia. A tinta, ela era 30% orgânica, uma coisa assim. A porcentagem bem razoável de material orgânico. Então, a máquina em si já era o carro-chefe, assim, era a vedete da empresa, né? E a gente começou a associar coisas, que descobrimos que tinha um papel feito com bagaço de cana. Então, depois que é feito o álcool, aquele negócio todo, tinha bagaço da cana, e aquilo ali, a fibra, podia virar papel. Então, nós adotamos isso. E a gente, aí, de repente, nós surgimos com uma outra ótica, né? Porque a Eco foi projetada em cima de três tripés, ó, três pés. Três tripés é um nonapé, né? Mas era um tripé. Então, um era a sustentabilidade ambiental, o outro era a sustentabilidade econômica e o outro a sustentabilidade social. Então, a parte social, a gente tinha assim, aí entra a história dos estudantes, época de TCC, né, o trabalho, não sei hoje como é que vocês estão fazendo, mas até 5 anos atrás, 8 anos atrás, era tudo no papel. Então, a gente tinha muitos cursos assim de design, de arquitetura, e o cara precisava mesmo da planta, sabe? Projeto, impresso e tal. E então a gente tinha uma promoção que o estudante pagava meia. Então, de todo o preço nosso que já era meio ridículo, a gente também cobrava um preço, a metade disso para o estudante. Tinha umas coisinhas assim, uns caprichos, como por exemplo, currículo. Enquanto uma impressão colorida hoje é o quê? R$2, R$3, a gente cobrava 5 centavos. Era o papel que a gente cobrava. Então, assim, a gente estava pagando para fazer o currículo para as pessoas. Né? Por quê? A gente está ajudando a pessoa a arrumar um emprego. O cara chegava com o currículo todo torto lá, a gente diagramava, corrigia português. Né? O cara entrava lá como varredor de rua e saía com o currículo de CEO, né? Assim, currículo bem arrumado, impresso, folha bacana e tal. Então, a gente tinha esse lado social e a questão econômica era uma outra coisa. Eu acho que é um pouco... Tá mais social ainda. Que nós somos a única que se tem notícia no mundo, assim, isso palavras da vice-presidente da Xerox nos Estados Unidos, que a gente tinha um modelo de cobrar a cópia colorida pela quantidade de tinta que a gente imprimia. Tá? Então você imagina esse amigo careca que vocês têm aí, ó, que vocês conhecem, parente careca, né? Vai o cabeludo e vai o careca no salão de beleza, no salão de cortar cabelo, é o mesmo preço. Quanto que é o cabelo? Tudo igual. O careca fica revoltado, porque ele vai pagar, sei lá, 30, 20, o que for, 50, para cortar igual o cabelo do Simpsons, do Homer, né? E o cabeludo, o cabeleireiro se mata lá para cortar. Então a gente achava que isso não é, isso era um vício do mercado que as pessoas nem discutiam, mas era uma coisa, né? Que a gente podia fazer porque a própria tecnologia ela favorecia isso. Porque como a única coisa que a máquina está gastando é a tinta, e aí tem um grande detalhe, a tecnologia laser, por exemplo, ela usa lá 4 cilindros, 4 reveladores, 4 toners, um fusor, uma belt, e não interessa se você fez uma impressão com um pontinho colorido, ou se você chapou a página, os outros materiais, além da tinta, gastam, sabe? No caso da cera, não, era só a tinta. Então, com isso, a gente podia cobrar. Então, a nossa impressão colorida, a mais barata, era 35 centavos. Assim, ridículo. Né? Então, você está levando exatamente lá um currículo, ou uma coisa que tem uma assinatura colorida, tem um logotipo. Né? Então, essa impressão ia começar de 35 centavos. É 35 centavos, 70, 1,50. E aí, a super, mega, a gente cobrava o preço de mercado. Né? Então, assim, a gente tinha Isso acabou favorecendo também que pequenas empresas, ou mesmo grandes empresas que faziam trabalhos em preto e branco pela questão do custo, apostilas principalmente, a gente foi muito forte na questão de apostila, pudessem fazer isso colorido, sabe, pagando uma coisa assim irrisória, né? Então, é lógico, a cor ela facilita o aprendizado, ela torna o material mais atraente, mas
compreensível também, né? E isso foi uma das coisas assim que foi muito legal. E a gente ainda tinha um lado sustentabilidade econômica, né? Que a gente assim, como a gente sempre procurava uma solução para a gente estar sempre viável. A gente não fazia assim que tem muito hoje, né? Todo mundo no desespero está precisando pagar a conta, faz um serviço abaixo do custo para poder receber aquele dinheiro. É um vício do mercado. E a gente tinha, a máquina proporcionava para a gente condição de trabalhar nesse preço. E a gente fazia outras gracinhas, assim, papel reciclado, que é mais caro, papel de cana, que é mais caro. A gente ainda fazia ele no mesmo preço da impressão normal, tá? Então, isso foi uma experiência muito legal. A gente teve umas desventuras, assim, que a gente não entendia muito na época, mas você chegava numa empresa que fazia pelo processo que a gente chama de sujo, né? Por um preço lá, sei lá, R$ 1.000 por mês a empresa gastava. Você chegava lá e falava assim, olha, se você tivesse feito comigo, você ia gastar 750, 800. E isso variava muito de acordo com se a pessoa também tivesse a apostila, que é pouca cor, a diferença era maior ainda. Mas assim, e as empresas na época, com toda essa confusão aí, todo esse barulho em cima de Rio mais 20 e tal, as empresas tinham que mostrar alguma coisa. Ah, eu sou sustentável porque, sabe, e tinha que, né? Não, assim, a gente passou muito perto da empresa falar assim, eu sou sustentável, meu restaurante é sustentável porque eu chamo os mendigos para lavar o prato, eles lambem o prato todo, aí economiza água, eu alimento o mendigo, eu tenho minha sustentabilidade ambiental e a social. Entendeu? A gente passou muito perto disso, que o povo estava fazendo qualquer coisa. Você não tinha um parâmetro assim do que é sustentável, né? Então o cara falava, ó, o prato tá limpinho, o mendigo tá com a barriguinha mais ou menos cheia aí, resolvido o problema. Então você tinha, né? E um mercado que não está regulamentado. A gente tinha problema com isso também, exemplo do papel. Algumas empresas exigiam que o papel fosse certificado pelo Conselho de Manejo Florestal, né, o FSC. E a gente não tinha esse selo. Por quê? Porque o nosso papel não era de reflorestamento. Então a gente estava anos na frente da norma, da exigência, mas a gente não estava contemplado ali, sabe? A gente às vezes passava umas coisas dessas. Outras desventuras que a gente teve, que a gente foi vendo, é que muitas, por exemplo, o Sebrae deu um prêmio pra gente, pagou pra gente um vídeo, tá aí no YouTube, Eco Footprint Sebrae, Eco com K, é um nome muito maluco, mas a Ana vai colocar para vocês aí. E a gente foi premiado pelo Sebrae, eles gastaram muita grana com a gente. Na verdade, gastaram muita grana porque eles tinham vários anos, assim, trazer a ministra de meio ambiente, na época a Isabela, esqueci o sobrenome dela, de Brasília, pagava o avião para trazer, para levar hotel, equipe, não sei o quê. E aí a gente, puxa vida, nós ganhamos, nós temos uma solução de imprimir para o Sebrae, que tem muito curso, vamos lá imprimir para eles apostilas deles, que são preto e branco, vão retribuir, né? Vamos, lógico, ganhar dinheiro, mas vamos oferecer isso para eles, porque as apostilas são todas preto e branco por causa de custo. Mal tem uma capa colorida. Aí tá, a gente chegou lá, o mesmo cara que foi lá dar pra gente o diploma, dar a placa, uma placa de madeira e tal, que a gente ganhou, com metal e tal. Eu falei assim, não, vocês não posso fazer nada. Eu falei, não, não quero que você me contrata por dispensa de licitação, eu quero entrar na licitação. Aí falou, tá, então você procura. Aí eu falei, mas você não pode nem me falar a pessoa que é. Né, não. Eu falei assim, olha, e tem um detalhe, por exemplo, por mais que minha cópia colorida de uma apostila seja barata, ela não vai ser mais barata do que um preto e branco. Mas se a sua área pedagógica entender que agora, em vez de pagar R$ 2 numa folha colorida, ela pode pagar 35, até 25 centavos no volume, né? Pode ser que ela direcione algumas apostilas, que a cor faz muita diferença pra gente. Mas eu não posso fazer isso não. Sabe, então, o cara era sustentável até onde que o emprego dele era para mostrar alguma coisa sustentável, né?
E a gente teve experiências, assim, que uma coisa que eu falei com a Ana, é, no áudio que eu mandei para ela, eu falei, olha só, o que as pessoas têm que entender e que não entendem? As pessoas são gananciosas e muito curto prazo, sabe, assim, imediatismo. É, se você faz negócios com uma empresa que não tem valores sustentáveis, você vai ter problema, uma hora ou outra você vai ter problema, sabe? O maior exemplo nosso é a Samarco Mineração, que ela chamava a gente para fazer um serviço para ela por ano, que eram uns tagzinhos pequenininhos no dia da árvore, a gente fazia no papel de cana, e eles davam junto com umas mudas de planta, falando assim, não feito com papel de cana, não houve uso de madeira de árvore, não houve, nenhuma árvore foi derrubada para fazer isso aqui. Poxa, os caras, a entregar muda para todo mundo, olha, papel de cana, nossa, como é que essa marca é sustentável? Passou poucos anos, arrebentou uma barragem aqui. Essa marca matou muita gente, matou 13 pessoas. E essa marca é do grupo da Vale. A Vale é outra que a gente não conseguiu nem entrar lá para mostrar o serviço. Aí passa um pouco, não aprendeu com a barragem lá desse lugar da Samarco. Aí a barragem aqui de Brumadinho, 300 e tantas pessoas mortas, porque os gênios colocaram a barragem lá em cima e aqui embaixo colocaram o escritório com 300 pessoas, né? Projeto português, com certeza. Mas assim, na verdade mostra o quê? Que eles não estão nem aí. Ah, tudo deles é número, você romper a barragem. Qual que é o prejuízo nosso de interromper a mineração? É tanto. E qual que é o prejuízo nosso de se a barragem estourar? É tanto. Ainda está pagando. A Ford fez isso nos Estados Unidos. Ela tinha 2 carros que, se levasse uma batida atrás, ele explodiu o tanque. O tanque ficava no porta-malas. Queimava todo mundo que estava lá dentro. Aí eles mandaram fazer uma empresa de consultoria que falou, olha, sai mais barato vocês pagarem os processos que vocês levarem, pelos que viverem, do que consertar o carro. Porque se vocês consertarem o carro agora, vocês vão ter também que consertar o carro antigos, vão ter que pegar os carros antigos e consertar. Então, fica caro, deixa o povo morrer. Sabe, você vai ter problema. Isso é uma coisa que vem acontecendo agora, mais recente, 2 anos, mas muito impactante, a questão da Boeing, né, que fez um avião lá, quer dizer, toda a cultura dela de segurança, que é questão de sustentabilidade do negócio. Se o seu avião cai, você não vai vender avião, né? E que foi o que quebrou várias fábricas. Quebrou de Havilland com o Comet, quebrou a Douglas Company, que tinha o DC-10, que era um caixão voador. Então, assim, as pessoas... E uma coisa que isso, nessa época agora, piorou muito é o negócio de bônus. A diretoria quer fazer qualquer negócio para ganhar o bônus. Então faz qualquer lixo para ganhar o bônus. Aí depois que ela ganhou o bônus, se o negócio explodir, eles não vão lá tomar o bônus dela, já pôs no bolso. E são milhões de dólares, milhões de reais. É muita grana. Então isso não adianta mesmo, porque o dinheiro é igual cocaína. Você chegar para um cara, o cara vai ficar louco, o cara não vai querer. Entendeu? Não, é minha BMW, nossa, é meu... Então isso aí custa vida, custa sangue. Entendeu? Você escreve com sangue o custo disso, né? E parece que eu estou divagando, mas não é, né? O que eu estou querendo mostrar é que a sustentabilidade é uma coisa assim, fundamental. O mundo hoje não é sustentável. Eu fui, na época lá que a gente começou, foi pela primeira vez lá em Nova York, em 2012. Aí tinham lá na ONU lá, 7 bilhões de pessoas, um número gigante assim, colocado lá, 7 bilhões. Hoje nós estamos para 8. Não passou 10 anos. Nasceu 1 bilhão de pessoas. Aonde que nasceu? Nos lugares mais miseráveis. Entendeu? No Afeganistão, no Paquistão, na África, sei lá. Todo lugar onde... Entendeu? Zero política de planejamento familiar. A gente sabe que não vai ter emprego para todo mundo. Todos os empregos estão desaparecendo. Hoje um computador já pilota um avião de 300 passageiros, já decola e pousa no avião. Entendeu? E antigamente você precisava de 4 pilotos, depois precisava para 3, depois para 2. Hoje um por segurança, né? Outro caso de sustentabilidade é
esse último avião caiu na China, caiu de bico no chão, o que foi? O pessoal da companhia aérea avacalhou tanto a vida do piloto que o cara suicidou, entendeu? O cara suicidou e levou 200 passageiros junto, né? Então, quando você tem que ser sustentável em tudo. Você tem que cuidar do seu funcionário, você tem que cuidar do seu cliente, você tem que cuidar do processo. Agora, qual que é o desafio? É que uma empresa que faz isso, ela vai ter um custo maior. Ela é uma empresa top, mas ela não consegue competir com uma empresa que usa trabalho escravo, que põe chumbo nos brinquedos que fabrica para criança, que põe só da cáustica no leite que dá para, entendeu? Para o leite não azedar, e é para as crianças beber na mamadeira. Então, esse que é o grande desafio, é você conscientizar todo o ecossistema, assim, incluindo o cliente, que é importante ser sustentável, né? E isso, assim, foi assim, a coisa que eu trouxe, o maior aprendizado meu foi isso, né? E a gente não pode ser ingênuo de falar, nossa, eu vou chegar com uma coisa, tem que ser sempre um otimismo cauteloso. Ah, eu vou chegar, vai ser um sucesso, vai arrebentar a boca do balão, todo mundo vai querer. Não, o fator humano, o humano não é racional, entendeu? E pouca gente está realmente preocupado com o planeta, consegue enxergar um pouco depois da hora que ele for dormir, entende? Assim, da manhã é outro dia, se durar até, enquanto eu ganhar meu bônus aqui, ganhar meu salário, tá indo. Então isso é uma coisa que eu queria deixar para vocês aqui, quer dizer, o mercado, a sustentabilidade é uma coisa maravilhosa, é uma coisa desejável, indispensável e fundamental. Mas o mundo, infelizmente, assim, tudo do mundo você pode representar numa pirâmide, entendeu? Quem que é trilhardário lá, quem que é o trilionário lá, o Elon Musk é um lá na ponta da pirâmide. Quem que é bilionário, quem que é milionário, quem que milinário, né? Quem tá mais ou menos. E quem que. Aí tem a base gigantesca da pirâmide, que é de gente pobre mesmo, né? Da pobreza, e essa base só está aumentando, só está subindo. Daqui a pouco vai transbordar. Não transbordar assim que o povo lá de cima vai ficar pobre, mas vai dar problema. E então a gente tem esse desafio, sabe, muitas vezes o chefe da empresa, o CEO, não quer, não está nem aí. Nós tivemos um caso que nós fizemos todo um estudo para uma empresa que atende a Petrobras, que é chatíssima com esse negócio de sustentabilidade. O cara de compras estava louco para poder mostrar um projeto para a Petrobras, de que, olha, nós adotamos expressão ecológica e tal. Aí ficou pronto o nosso projeto, ia ficar exatamente 80%, 70% de economia. Aí o cara é português mesmo, o que o português falou pro cara de compras, o dono é português, virou pro cara de compras e falou assim, pois agora você leva isso para o nosso fornecedor e diga que nós temos esse preço. Diga para ele abaixar, senão vamos trocar. Entendeu? Aí o cara chegou lá, abaixou, trocou, quer dizer, eles ainda consomem o nosso tempo, consomem dinheiro, consomem recursos para você fazer. Então esse tipo de gente, ainda por cima, vai matando as pessoas que têm alguma coisa de bom para trazer. Então, assim, o mercado não é brinquedo para criança inocente, sabe? Você tem que sempre ser cauteloso. A gente sai cheio de gás, assim, da faculdade, achando que quando você tem uma ideia, você sai andando nas nuvens, que vai ser legal e tal, tá? E a última coisa que eu queria deixar é o seguinte, você tem que ter um horizonte, assim, que é um pouco de BI, né? Assim, já começa a entrar na inteligência de mercado, talvez. Você vê até onde que o seu mercado vai durar, o seu produto ele vai ser relevante, ele vai ser útil, vai ter utilidade, né? E a gente tinha isso, o seguinte, de falar, olha, nós somos uma empresa de transição da impressão suja para a não impressão. A gente sabia que em algum momento vai acabar a impressão. E a Covid ainda veio acabar acelerou esse processo em 10 anos. Então a gente podia estar imprimindo até 2030 e agora hoje você praticamente não tem mais material impresso, né? A gente imprimia muito para evento, e não tem mais evento. A gente imprimia muito para vendedor levar alguma coisa, a gente não tem mais ninguém em lugar nenhum. Então, assim, a gente sabia que o nosso produto tinha
era um produto híbrido, assim, de transição. É igual o carro híbrido. O carro híbrido tem um motor a gasolina e a bateria. O que é? Ele está aqui para fazer a transição entre o carro a gasolina, a combustão e o carro elétrico, entendeu? Em alguns casos o híbrido ainda vai predominar, vai ser necessário, mas assim, a grande maioria vai ser puramente elétrico, né? Plug-in, que a gente fala, que você liga na tomada e recarrega, e o carro a combustão tende a acabar. E aí eu venho com uma coisa interessante, que é o seguinte: até para você fazer o cálculo da sua sustentabilidade, e aí vem a palavra footprint ambiental, eco footprint, né, que é o termo, que é a pegada sua no ambiente. Isso vai incluir, por exemplo, o que adianta você fazer um carro elétrico, mandar o carro elétrico para a Europa, se lá as usinas são a carvão, a usina elétrica, entendeu? Você deixou de queimar a gasolina no seu carro para queimar a gasolina, o óleo lá na usina, o gás, e pôr na tomada. E você tem que fazer essa conta também, se no final das contas, qual dos processos que é mais eficiente, né? Então, o carro elétrico ele se torna realmente sustentável quando você tem uma matriz hidrelétrica, eólica, solar. Aí sim você está pegando a gravidade, a força da gravidade da água para gerar movimento do seu carro. Show. Agora, né, como eu disse, se você queimar alguma coisa, combustível fóssil na usina para poder alimentar um carro elétrico, que é muito mais crítico, os materiais de bateria, sabe, é provável ainda que eu não sei, com certeza já fizeram essa conta, mas eu não fiz qual que é a pegada de um carro elétrico e qual que é a pegada de um carro a combustão, para ver se no final das contas o carro elétrico é realmente, sabe? Porque é igual a história dos caras lambendo o prato lá para lavar. Você não sabe direito os parâmetros ainda. E muitas vezes isso é um pouco mascarado. As pessoas querem que nós venhamos a ser sustentáveis na marra. Às vezes o próprio pessoal esconde um pouquinho que não é tão sustentável assim. Né? Plástico, recicla. 5% do plástico pode ser reciclado, vale a pena ser reciclado. Né? Então o que é o negócio? Não produzir plástico. Sai fora. Nos Estados Unidos, 90% dos banhos são com sabonete líquido. Você pega um negócio desse sabonete líquido, você toma 5 banhos. Entendeu? Ao passo que você, com sabonete, você toma 10 banhos e gera nada. Né? E o sabonete líquido, você gera a garrafa. Ah, vamos fazer refil. Beleza. Só que o refil ainda custa, tipo, 12, 14 vezes mais caro do que o sabonete. Gente, com certeza eu estourei o tempo. Não sei nem se tem alguém me assistindo aqui ainda. Tá? Foi um prazer, obrigado. Estou à disposição. A Ana tem meu contato. Sorte, sucesso para vocês. Juízo, tá bom? Abraço.